Informação útil. O que fazer se ficar doente na Irlanda? Oi pessoal, eu sou a Kamaka aqui novamente. Essa semana passada, as últimas 2 semanas, eu fiquei um pouco mal, assim, meio doentinha. Então eu resolvi fazer um vídeo para falar para vocês o que vocês podem fazer se caso ficarem doentes aqui na Irlanda. Primeiramente, se caso você precisar de qualquer tipo de medicamento, você vai ter que visitar um médico. Então, por exemplo, se você tem uma dor de cabeça, tem alguns remédios que vocês podem comprar na farmácia, nos mercados, mas como aspirina, algumas assim que a gente tem no Brasil mesmo, sem prescrição. Mas para a maioria dos medicamentos, você tem que realmente visitar o médico e ter a prescrição. O médico aqui na Irlanda se chama GP, General Practitioner. E é como se fosse o nosso médico geral aí no Brasil. Então você vai ter que fazer uma visita, geralmente entre em torno de 40 a 60 euros a consulta, depende. E nessa consulta você vai descrever seus sintomas e pegar uma prescrição se for necessário, ou tratamento que você venha a ter que fazer. Tá, parece fácil se caso você só tem uma gripe e vai ao médico. Mas como funciona se caso você tiver que fazer um tratamento, alguma coisa assim? Bom, primeiramente você não pode ir em um especialista diretamente. Você tem que sempre ir ao GP, que é o clínico geral, e se caso ele entender que você deverá passar por um especialista, ele vai te dar uma referral letter, que é uma carta de referência, um encaminhamento do médico para o especialista. Aqui na Irlanda você não vai no especialista diretamente. Por exemplo, você tem, vamos supor que você tem colesterol alto e no Brasil você iria no endocrinologista. Aqui não, aqui você vai no GP. Agora, se for, como disse, se você caso tiver diabetes, alguma coisa assim, pode ser que precise um outro tipo de tratamento, e então você vai ter que ir num especialista. O especialista, ele custa um pouquinho mais do que uma consulta com o clínico geral, geralmente a partir de 100 euros. Então, eu já vi também até 300 euros. Então, entre 100 e 300 vai depender de qual é o tipo de especialidade e qual o médico que você precisa visitar. Se caso você estiver na Irlanda fazendo um intercâmbio ou uma viagem, ou você mora aqui por um tempo, pode ser que você tenha um seguro saúde ou um travel insurance, que é um seguro viagem. Nos casos de seguro viagem, às vezes eles têm a cobertura para você visitar o médico. Tem alguns que só cobrem emergência ou outros que cobrem. Isso vai depender dos termos e condições da pólice de seguro que você comprou. Mas, por exemplo, se caso você tiver um desses seguros, se você caso passar mal, você entra em contato com o seguro, geralmente é um número que eles lhe dão no cartão, e nesse número eles podem lhe indicar um médico para você ir, ou às vezes o médico vem até você também, dependendo do caso. Então, se caso você tem esse seguro, você tem a cobertura desse tipo de consulta. De novo, vai depender do que o seu plano cobrir ou não. Agora, se você não tem cobertura, você vai ter que pagar esses 50 euros, que são a consulta com o médico, e vai ficar por aí esse valor. Pelo menos você vai ter direito à prescrição com o médico. O que muita gente não sabe é que para alguns tipos de medicamento que precisam de prescrição, você pode ir à farmácia, que às vezes o farmacêutico pode verificar os seus sintomas e então lhe prescrever. A gente pode ir até a farmácia, falar que quer conversar com o farmacêutico para verificar se tem direito a pegar a ele prescrever algum tipo de medicamento para você, tá? Agora, o que acontece se você tiver uma emergência, por exemplo, se você quebra o pé? Para esses tipos de emergência, possivelmente você vai ter que visitar então um hospital. Na Irlanda existem hospitais privados e públicos, só que funciona da seguinte maneira: quando você, vamos supor novamente, quebrou o pé, você vai ao hospital. No hospital você pode ser atendido como público ou como privado, mas isso só vai valer a partir do momento que você der entrada no hospital para utilizar uma cama do hospital, por exemplo. Se caso você tem um seguro saúde, você vai ter que de qualquer forma ficar na fila do público. Então, por isso que às vezes você vai num hospital e demora o quê? 5 horas,
10 horas, dependendo do caso, dependendo do hospital, para ser atendido só para ver o médico, mesmo que você tenha um convênio ou algo privado. Se caso você tiver que visitar algum hospital na Irlanda, quando você chegar à emergência, você tem que pagar 100 euros para conseguir ver o médico. E mesmo assim, você espera as horas que for necessária para ter acesso ao médico ou ao hospital. Esses 100 euros vão ser descontados se caso você ficar internado após a consulta. Se caso você só for ver o médico, ele te prescreveu um medicamento e você for embora, você paga os 100 euros. Esses 100 euros você sempre paga quando chega ao hospital, mas será descontado se caso você ficar internado. Esses 100 euros não se paga quem tem um medical card, que geralmente não se aplica para quem é estudante ou para quem só está viajando aqui na Irlanda, mas são para os residentes que não têm possibilidade ou dinheiro, ou de qualquer forma você tem que dar entrada para requerer esse cartão do governo para ter qualquer tipo de serviço médico gratuito. Agora, se caso você ficar internado, você pode escolher se você quer ficar na parte pública ou na parte privada. A parte pública pode demorar, você vai ter que ficar esperando um quarto, atendimento, ou a parte privada, com certeza você vai ter um retorno mais rápido na espera. E qual a diferença? O público você também tem que pagar. Se você não tiver esse medical card, você paga 75 euros por noite internado até o limite de 10 noites, que seriam 750 euros. Esses 750 euros são por ano. Então, se em um ano, por exemplo, você ficar internado um mês no hospital, e você só vai pagar os 750 euros. Agora, se desse um ano você só ficar um dia, você vai pagar os 75 euros. Que é por dia. Então, por dia é 75 e o limite são 10 noites por ano, que seriam 750 euros de pagamento. Mas claro que aí, dependendo do que você tiver, você vai ficar mais tempo, mas só vai pagar para isso. Isso é o público. Agora, o privado gira em torno de mais ou menos 800 euros à noite no hospital. É muito caro. Então, ou você fica no público, ou você tenha um seguro-saúde. Porque senão realmente é muita grana para você estar gastando. Se caso você tiver uma referral do GP, que é o clínico geral, você vai no GP e fala, tô passando mal, ele te dá uma carta e fala, você vai ter que ir ao hospital. Quando você tiver essa carta, você também não paga os 100 euros. Se você tiver que ver um especialista, então, por exemplo, o médico vai lhe dar uma carta de referência e aí você tem que ver um dermatologista. Você também pode ir pelo público ou pelo privado. O público, com certeza, vai ter a fila e você vai ter que aguardar 6 meses, 1 ano, dependendo da especialidade e dependendo do médico que você tiver. Agora, o privado, com certeza, eles em 1, 2 semanas no máximo, se você vai ter uma consulta. Só que aí os valores são a partir de 150 euros até, dependendo do médico, até quanto for. Existem hospitais que só são hospitais privados ou clínicas, que você pode diretamente ter um atendimento bem mais breve. Por exemplo, de novo, se você quebrar o pé, existe uma clínica que chama Swift Care Clinic, existem 3 endereços, que é do VHDI, você vai lá diretamente, paga uma taxa de 125 euros, diferente do hospital seriam 100 euros, essas são 125 euros, mas você é atendido em 5, 10 minutos ali, ou uma pequena espera. Mas esse é um privado. Ou existem também hospitais privados, que eles chamam aqui de Private Hospital High Tech. São de alta tecnologia e que, se você for em um dos hospitais, por exemplo, o Beacon Hospital em Sandford, se você for nesse hospital, na emergência, como você vai num público qualquer, no público pode ser que você fique lá aguardando 5 horas, nesse meia hora você já vai ser atendido e já vai estar numa maca do hospital para ver um médico. Então essa é a diferença, é o mesmo valor que você vai pagar de 100 euros para dar entrada no hospital, mas a única coisa é que se você tiver que ser admitido no hospital, aí vai complicar, porque aí os valores vão ser bem mais altos para
para a cobrança da hospitalização. Então, aí depende de você também. Eu achei que seria útil falar sobre isso, algumas coisas que eu sei aqui sobre o healthcare da Irlanda. Se caso você achou que foi útil para você, dá um joinha, escreve aí nos comentários se caso tiver alguma dúvida. E claro que se eu puder ajudar, eu vou estar lhe ajudando. Oi! Hoje tá sol aqui em Dublin. Eu queria mostrar aqui pra vocês que também faz sol.